O expressionismo surgiu na Alemanha no início do século XX. A Alemanha vivia uma crise muito forte devido às sequelas deixadas pela Primeira Guerra Mundial. O sentimento de angústia e ansiedade vivido pelo povo alemão refletiu nas obras de seus artistas. Se tratando desses movimentos artísticos vanguardistas, o expressionismo passou a ser reconhecido como conceito quando apareceu em críticas jornalísticas depois que Howard Walden produziu em sua revista Der Sturm, A Tempestade, de 1912. As características do expressionismo são distorções lineares com traçados espessos e angulosos, sejam elas de seres humanos ou de objetos. Também possui a presença de cores intensas que já podiam ser vistas pelos pintores do final do século XIX, os chamados pós-impressionistas, sendo eles Gauguin, Van Gogh e Eduard Munch, os precursores que serviam de modelo para o surgimento do impressionismo. O cinema expressionista alemão surgiu no final do século XIX, mais especificamente em 1913, com O Outro, considerado também o primeiro filme de cunho psicanalítico do cinema. O enredo gira em torno de um homem que desenvolve dupla personalidade após sofrer um acidente. Outro ótimo representante é O Estudante de Praga, de 1913. Narra a história trágica do estudante Balvin, que vende seu reflexo no espelho ao demônio Scapinelli. O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, 1920. Num pequeno vilarejo na fronteira holandesa, o misterioso hipnotizador Dr. Caligari chega acompanhado do sonâmbulo Cesare, que supostamente estaria adormecido por 23 anos. À noite, Cesare perambula pela cidade, concretizando as previsões funestas de seu mestre Dr. Caligari. Nosferatu, 1922. Ruther, um agente imobiliário, viaja até os Montes Cárpatos para vender o castelo no Mar Báltico, cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlok, que na verdade é um milenar vampiro que, buscando por poder, se muda para Bremen, Alemanha. A arquitetura dos cenários virou um elemento narrativo forte, até mesmo para figurar os sentimentos do personagem no momento da cena. As características são ligações com o gótico, vilões sobrenaturais. O cinema expressionista alemão é diretamente ligado à temática fantástica. Maquiagem deformadora, contrastes de sombra e luz na iluminação, que foi muitas vezes usado como elemento narrativo, e junto da maquiagem transformava o rosto do ator numa espécie de máscara. Os principais diretores desse movimento foram Paul Leni, diretor de O Gabinete das Figuras de Cera e O Homem que Ri, e um dos cineastas esquecidos no expressionismo alemão que não teve sua obra preservada como os demais. Fritz Lang dirigiu O Influente, considerado por muitos como o precursor do cinema na ficção científica. Embora outros prefiram afirmar que esse cinema já havia sido inaugurado por Georges Méliès com A Viagem à Lua, de 1902. Metrópolis, de 1927, com M, O Vampiro Düsseldorf, ele realizou seu primeiro filme falado e a utilização de sons na obra foi fundamental para a criação do suspense. A Morte Cansada foi seu primeiro filme expressionista. Sabe-se que o expressionismo influenciou em filmes noir na década de 40, e Lang conseguiu a proeza de realizar um filme desse gênero também. F. W. Murnau dirigiu um dos melhores e mais influentes filmes do expressionismo alemão, além de ser considerado por muitos o precursor do gênero horror com Nosferatu, de 1922. Além dessa obra-prima, ainda podemos destacar A Última Gargalhada, de 1925, que não é totalmente expressionista, já que contém elementos realistas como a crítica social. O personagem Eduard Mãos de Tesoura foi inspirado em Cesare, do Gabinete do Dr. Caligari. Sua maquiagem forte e o contraste entre o preto e o branco, as roupas escuras, seguem a mesma característica de Cesare. I think you should just come home with me. Joyce, I just saw this strange guy driving with Peg. Did you get a good look at it? Hi!
No filme O Homem que Ri, o personagem Gwynplaine, ainda criança, tem seu rosto desfigurado para assim ter um sorriso permanente. Sem muita opção, se tornar um palhaço. E esse personagem influenciou na criação de um dos maiores personagens dos quadrinhos, o Coringa. C-3PO, androide de Star Wars, teve seu design inspirado na personagem Maria de Metrópolis. Além do conceito estético dos personagens, os filmes ainda retratam um assunto em comum, que é a desigualdade social. Os nazistas consideraram o expressionismo alemão uma arte degenerada, pois contribuía não apenas para formar uma nova proposta de postura ética, mas também uma moral de enfrentamento das autoridades. O nazismo e a própria Segunda Guerra Mundial destruíram muitas dessas obras, o que tornou prejudicial a pesquisa em torno do cinema alemão pela escassez de materiais sobre o tema. O expressionismo, aos poucos, foi perdendo força, impedindo cineastas com origem ou descendência judaica de exercerem seu trabalho, os levando à migração para que pudessem ser reconhecidos por seus trabalhos e experiências profissionais em Hollywood.